CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Agora sim, doutora Adriana Miller, oficialmente com a gente, para falar sobre desculpa, perdão, se é a mesma coisa, a senhora já disse que não é, né? Boa tarde. Boa tarde, Johnny, boa tarde a todos que estão com a gente hoje. Então, Johnny, conceitualmente não, tá? Até para a gente poder entender melhor, né? Tanto desculpa quanto o perdão, eles têm conexão direta com o desenvolvimento moral, tá? E sempre que a gente pensa em desenvolvimento moral, a gente vai pensar em 3 instâncias. O lado racional, eu penso para fazer algo, então é a parte da reflexão, da tomada de consciência. Vai ter o aspecto emocional, afetivo, então o vínculo que eu tenho com a pessoa, né? Então, uma pessoa querida, eu tenho um afeto, eu tenho empatia, eu tenho solidariedade. E tanto o cognitivo quanto o afetivo dão base para o moral, que são os valores, tá? Quando a gente pensa na desculpa, é o ato da gente reconhecer que errou. Então, a gente, diante de um erro que a gente cometeu, a gente pensa sobre isso, cognitivo, entende que pisou na bola mesmo, que não foi legal. A gente reconhece que aquele relacionamento é importante, então eu crio uma empatia. E por que aquele relacionamento é importante? Porque eu valorizo o respeito mútuo, porque eu acho que a justiça é importante, enfim, por alguns valores morais que são muito importantes para mim, eu chamo a outra pessoa e eu peço desculpa. Então, o pedido de desculpa é a etapa final de um processo interno complexo e muito importante do ponto de vista, o Adalberto chamou de evolução espiritual, a gente aqui chama de desenvolvimento moral, né? Então, porque precisa passar pela tomada de consciência e pela valorização daquele relacionamento. Isso para quem está indo pedir desculpa ali. Então, é o pedir. Desculpa é o que a gente pede ao outro, né? Tem a ver com a culpa. O desculpa é tira a culpa, né? O perdão já é o outro lado da história, né? Que também envolve esses 3 aspectos. Então, eu reflito, eu penso sobre a situação, eu analiso se ela é passível de desculpa, né? Eu vejo, e nesse ponto, o peso que o ressentimento, o rancor, aquela situação está causando em mim e o desgaste no relacionamento. Então, a gente já vai para o emocional. E aí, quais os valores que são importantes? É uma pessoa significativa? É uma pessoa que eu quero restabelecer um relacionamento de reciprocidade? É uma pessoa que eu sei que é respeitosa, então realmente foi um vacilo, né? Não teve a intenção de me magoar. Enfim, diante disso e baseado em alguns valores, eu aceito, eu escolho, é uma escolha da pessoa aceitar aquele pedido de desculpa, ou seja, perdoar ou não. Então, uma coisa não interfere na outra, apesar das duas funcionarem juntas. Quem pede desculpa é o máximo que pode fazer, é reconhecer que errou. Cabe ao outro ver se vai perdoar ou não. Eu querer perdoar uma pessoa e ela não me pedir desculpa, também é o máximo que eu posso fazer. Eu estou disposto. Mas se não tem esse... Então, dos 2 lados, tanto a desculpa quanto o perdão, são atos voluntários. É uma escolha que a pessoa faz. O Eliseu está conversando com a gente aqui, e o Eliseu fala o seguinte:
Tá usando o signo. O pessoal adora, né? Tá pegando a onda do Adalberto aqui. Tá influenciando demais. Os ouvintes. O Eliseu disse que é escorpiano. Escorpiano é o quê, Adalberto? Vingativo. Eliseu. Aí ele disse o seguinte, não consegue perdoar na hora. Primeiro ele precisa gerar o perdão nele. Tá vendo? E depois que ele faz isso, ele consegue liberar o perdão para aquela pessoa que magoou. É isso. Então, olha que bonito. Ele colocou as etapas. É um processo, né? Ele pensa, ele conecta com a emoção, ele vê que é importante restabelecer a conexão significativa com aquela pessoa e ele libera o perdão. Vamos para o repórter. Pode ser, Zagoto? Vamos. Tem mais pergunta aí, né? Uma do Magno Penido. É áudio, a gente exibe depois. Daqui a pouco, Magno. Depois o repórter CBN. Já estamos de volta com o CBN e a família. Adriana Miller com a gente aqui, terapeuta familiar, psicóloga, falando hoje sobre desculpa e perdão. É uma dificuldade para você perdoar? Adalberto perdoa. Eu perdoo. Isso. E você? Jory não perdoa. Teve alguma situação aí que você se lembra, que você guardou por muito tempo, depois se libertou disso? Conta pra gente, pode mandar áudio, o telefone é o 99299-4297. Zagoto, a gente foi pro repórter CBN com a doutora Adriana Miller e um ouvinte mandou áudio aí, né? É o Magno Penido, vamos ouvir. Boa tarde, eu sou o Magno de Vila Velha. O tema é muito bom, hein? É espinhoso. E perdoar não é esquecer, tá? Perdoar é um gesto de amor, de compreensão, mas não é esquecer, né? A gente perdoa para não ficar remoendo, jogando na cara da pessoa sobre aquilo, mas não é esquecer. É isso que a gente tem que ter em mente. Mas perdoar sempre, né? Agora, esquecer, jamais. A gente não esquece das coisas, né? Nós somos seres humanos. Um grande abraço a todos. Um abraço, meu abraço. E aí, doutora Adriana? Muito legal isso que o Magno trouxe, que é muito parecido com o que o Vinícius tinha trazido no início, né? Que é não guardar rancor e também não ter amnésia, né? Porque, quando a pessoa perdoa, ela está liberando dela todas essas energias ruins, rancor, mágoa, ressentimento, são emoções tóxicas que não fazem bem para quem as tem. Então, é muito importante, é um gesto de autopiedade, de cuidado consigo mesmo, a gente perdoar, liberando mesmo essas emoções ruins. Ou seja, a gente não fica mais preso naquela situação. A gente perdoou, a gente passou por aquilo. Passou por aquilo como, ao invés de valorizar o erro, eu valorizo o que tem de especial no relacionamento. Por quê? Se eu vou valorizar o erro, eu posso não perdoar. Aí eu vou ter que me afastar da pessoa. Então, ok, o relacionamento não tem esse valor e esse peso, eu vou agir de forma coerente. Eu tenho um bom motivo para me afastar daquela pessoa, ela provoca em mim emoções tóxicas, isso não está sendo bom para mim, eu mantenho a distância. Por isso que eu estou falando que a análise com relação ao valor do relacionamento é muito importante. Então, se é um relacionamento significativo, então, eu quero manter esse relacionamento, eu não posso, igual o Magno falou, ficar ali batendo nessa tecla o tempo todo. Então, realmente eu vou liberar o perdão, eu vou me libertar dessas emoções tóxicas para que o foco seja no relacionamento e na reconstrução desses vínculos. Isso não quer dizer que eu vou esquecer e também não quer dizer que o outro está isento da responsabilidade do que ele fez. O que eu estou falando é a mesma coisa, né? Então, o outro errou, toda ação tem uma consequência e nós temos que ser responsáveis pelas consequências das nossas ações. Se as nossas ações magoaram, machucaram, feriram alguém importante para a gente,
nós temos que fazer algo com relação a isso. É a nossa responsabilidade. O outro me perdoar não quer dizer que, isso foi menos, realmente, eu estava aqui supervalorizando o meu erro. Não, foi erro. Foi erro, magoou, machucou, o outro teve que fazer um trabalho interno e essa história vai continuar presente na vida de vocês. A gente não volta lá todo o tempo. Então, eu acho que um cuidado que precisa ter relacionado com esse tema de desculpa e perdão é o seguinte, Johnny, que, como o Magno mesmo disse, é um tema espinhoso, porque ele tem muitas nuances. O que eu vejo com frequência é a desculpa sendo mal usada, né? Então, eu vejo, por exemplo, a pessoa que pede desculpa se julgando moralmente superior. Você não é humilde, só eu peço desculpa. Uai, que pedido de desculpa é esse que vem com uma cobrança acoplada? Ou que vem com essa ideia de que eu sou moralmente superior? Colocando uma humildade que nesse caso é uma falácia, né? Exatamente, porque ou é algo espontâneo, legítimo, baseado numa reflexão, num afeto validado e em valores morais, portanto, consolidada, ou é uma falácia, ou então é só da boca para fora. Outro jeito de mau uso da desculpa é assim, tá bom. Aí já Adorei é o perdão, tá né? Tipo assim, cala a boca. Ai, tá, isso. Ai, Vamos, tá. isso. Então, Chata, esse não é um perdão que foi esse que o Eliseu está falando, que o Magno está falando, que a gente está conversando aqui. É só vamos passar para o próximo tópico, né? Ou seja, vai estar presente o tempo todo. Daqui a pouco, esse assunto vai voltar. E o terceiro jeito que eu percebo de mau uso da desculpa e do perdão é virar moeda de troca, né? Então, assim, que é um uso meio utilitarista, né? A gente vai dizendo sempre para o outro que, vamos lá, a gente precisa aprender a se desculpar, né? Não, olha só, a gente precisa aprender a parar de fazer as coisas que geram o pedido de desculpa. A gente precisa aprender a ser responsável para não magoar as pessoas que a gente ama. A gente precisa ter consciência anterior ao fato e não posterior, né? O Edinaldo tem um comentário, o início do seu comentário a respeito de se liberar um pouco desse sentimento ruim, assim, de não perdoar. O Edinaldo mandou um comentário pra gente nessa linha. Boa tarde, CBN. Boa tarde, Edinaldo. Todos que estão ouvindo. Eu entendo que quando se fala em perdão, o que eu conheço é você esquecer do problema, porque se você perdoa e não esquece, você fica remoendo isso, depois jogando na cara novamente da pessoa. Então aí eu acredito não haver perdão quando você fala que perdoa, mas não esquece. E eu vejo que tem muitas pessoas hoje com doenças várias, porque não conseguem perdoar. Ficam remoendo isso, trazendo os males para a própria pessoa. Só para juntar com outro comentário aqui nessa linha do José Campos, o que a senhora falou aí, o que o senhor falou no último áudio, que a gente exibiu antes, perdoar, mas esquecer jamais, é a opinião do José Campos. Perdoar, mas esquecer jamais. Tenho 70 anos e o que me fizeram com 7, eu ainda lembro. Isso. E aí, eu vou complementar também aqui a Rosalina, outra ouvinte, dizendo que o coração dela é duro, não é boa de perdoar. E o ouvinte falando ali do adoecimento, né? Foi essa dificuldade. Então, vê só, a gente não pode puxar pra gente o erro do outro, né? Então, a gente está falando de relacionamento entre duas pessoas, né? E eu acho que tem um ponto muito importante aqui. Tem algumas situações, porque quando a gente fala de desculpa e perdão, a gente está falando do relacionamento entre duas pessoas. Nas situações e em algumas situações muito específicas em que esse relacionamento é deturpado
e a pessoa é tratada como objeto, ou seja, em casos de abuso, a gente não está mais falando de desculpa e perdão, porque a gente não está falando de relacionamento entre duas pessoas, né? A gente está falando de um trabalho que cada um vai ter que fazer para reorganizar internamente essa história. Então, é outra coisa. Aqui a gente está falando de relacionamentos entre duas pessoas que se consideram pessoas, que se respeitam como pessoas e que vacilam uma com a outra de vez em quando, né? Diante disso, a gente precisa entender, eu acho que aí 2 pontos. O que aconteceu vai deixar uma marca. Então, isso vai fazer parte da história dessas duas pessoas. Como essas pessoas vão lidar com isso que é o trabalho da desculpa e do perdão. É assim, nós vamos continuar focando nisso, e aí é o que o Edinaldo fala, né? E trazendo o tempo todo para a nossa relação esse acontecimento do passado. Se isso está acontecendo, não teve nem desculpa nem perdão, eu acho que é importante que tenha uma terapia, um mediador, alguém ajudando essa questão, esse problema, a realmente ficar no passado, né? Porque se ainda tem a mágoa, então a gente precisa verificar o que está mantendo essa mágoa até hoje, apesar do pedido de desculpa, apesar da intenção de perdoar. Porque o ponto é o foco. Eu vou focar no que aconteceu ou eu vou focar no que a gente pode construir de positivo, de restaurar esse relacionamento, de restaurar a nossa dignidade, de restaurar a nossa história, baseando em aspectos que são comuns, mutuamente valorizados e importantes. Esse é o ponto. Se a gente consegue fazer isso, eu entendo que a gente considera que a desculpa e o perdão aconteceram. As pessoas seguem em frente, não esquecendo do que aconteceu. Apesar do que aconteceu, elas conseguem ficar maior do que aquele evento. Porque o que é maior? Não são as pessoas, é o relacionamento. Quando, não sei quem falou que o coração é duro... Foi a Rosalina. Eu não acho que o coração das pessoas seja duro, porque está vendo que acaba puxando para ela uma responsabilidade que não é dela. Se o outro cometeu um vacilo, né, com ela, magoou, fez algo que foi que fez ela se sentir desqualificada, desvalorizada, não compreendida na sua dignidade, ela tem o direito de parar, refletir sobre isso e avaliar que, pera lá, isso não foi legal comigo, e se posicionar. Isso não é dureza. O cuidado que a gente precisa ter, vou repetir, desculpa ser repetitiva, mas o quanto que eu quero manter isso na minha vida, sabendo que esse sentimento não é bom para mim. Então, de novo, é uma pessoa que eu não encontro, que não faz parte do meu círculo de amizade ou círculo familiar. Então tá bom, vai, eu deixo para lá e não preciso perdoar, talvez a pessoa nem venha me pedir desculpa. Né? Ok, é uma pessoa que eu convivo, que eu encontro com frequência, o que eu vou fazer internamente, não para ficar sendo a bobinha que perdoa tudo o tempo todo, que, como o Vinícius falou, que tem amnésia. Não é sobre isso. A gente lembra do que aconteceu. A gente só define como é que eu vou estabelecer um tipo de relacionamento que contribua para que o outro respeite a minha dignidade. Eu vou conversar, eu vou determinar alguns limites, eu vou determinar esses limites internamente. Eu vou nessa festa, mas eu vou ficar só 1 hora, depois eu vou embora.
é o tanto que eu consigo. Isso não tem a ver com coração duro. Tem a ver com uma mente que pensou e numa estratégia de proteger a própria dignidade. Gente, isso é fabuloso. Isso é maturidade emocional. Tem uma dúvida. Tem um limite de vezes para pedir desculpas? Você entendeu que talvez você tenha provocado aquela situação chata, você pediu desculpas uma vez, a pessoa não quis, pediu 2, pediu 3. Tem um limite para isso também? Então, Vinícius, muito boa a sua pergunta, porque é o que eu estava falando lá de como a gente usa a desculpa, né? Então, o limite é a tomada de consciência. A partir do momento que eu tomo consciência que eu magoei a outra pessoa, mesmo sem a intenção, né? Ou principalmente sem a intenção, eu não posso repetir isso de novo. Porque senão eu não tomei consciência, eu não refleti o suficiente sobre aquilo. Então, a gente precisa... O pedido de desculpa é o primeiro passo para que eu nunca mais repita isso. Se eu volto a repetir, quer dizer que eu não fiz o trabalho de amadurecimento interno completo, né? Então, eu tenho que refletir um pouco melhor o que está me fazendo agir de forma tão impulsiva tantas vezes, se a minha desculpa está sendo sincera, porque definitivamente desculpa só funciona se for genuína, sincera e tiver a real intenção de restabelecer o vínculo. E se toda vez que eu restabeleço o vínculo eu vou lá e rompo o vínculo de novo, tem alguma coisa errada, não está certa. Então, eu preciso entender, porque o resultado final de um pedido de desculpa eu não repito mais isso. Então, é o controle anterior ao fato e não depois. Tem mais gente participando, tão legal, fiquei até sem palavras aqui. Você quer o áudio do ouvinte? Tem um áudio do ouvinte, então. O áudio do Anderson, né? Tem uma aqui também da Sandra. A gente pode juntar as duas, nosso tempo já vai ficando curto, tem muita gente participando. A Sandra está falando que perdoar é libertador a quem nos magoa. E também não significa que precisamos conviver com essa pessoa. Significa que esse processo é um peso, né, que você vai carregar. E a pessoa que magoou você também. Ela fala que desculpa é uma palavra muito perigosa, dadas as circunstâncias, mas que é isso. Perdoar é libertador para quem está ali do outro lado. E você não tem que levar essa pessoa para sua vida, apesar de perdoá-la. Isso. Casa com o áudio do Anderson. A situação do Anderson é diferente dos outros ouvintes que a gente ouviu, porque a gente falou de ouvintes que tem um pouco de dificuldade para perdoar. O Anderson falou o contrário. Boa tarde, CBN. Boa tarde, Andinho aqui, Anderson. Andinho do Flyboard, né? Então, é muito legal esse tema que vocês estão citando aí sobre o perdão. Eu, Anderson, sou um cara que perdoa fácil demais. Sou um cara que tem um rompante muito sério na hora da desavença. Ali na hora da briga, naquela hora exata ali, eu vou brigar, vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas passou ali, um dia após, eu meio que esqueço. Meu coração não guarda mágoa. Porém, eu me afasto da pessoa. Eu não fico mais colado com aquela pessoa. A menos que ela venha até a mim, Anderson, errei com você, me perdoa e tal. Aí sim, eu consigo voltar a conviver com aquela pessoa. Mas, falando sobre o perdão, eu perdoo fácil. Meu coração não guarda mágoa pra nada. Deve ser leve o Anderson. Mas vê que bonito. Porque vocês estão vendo que tanto a Sandra quanto o Anderson, eles tocam no mesmo ponto. O perdoar, ele traz essa leveza, né? Porque bota um fim naquela situação. E o Anderson traz o próximo passo. Se o outro vier falar comigo, aí eu penso numa reaproximação. Percebe que é tudo restabelecimento de vínculo? Uhum. Então, é assim, a gente perdoa quando a gente entende que o outro reconhece que colocou em xeque um vínculo. Esse vínculo é importante para mim e para o outro. O Anderson briga nessa hora. Ele briga para manter o vínculo ali.
mas aí eles se afastam, né? Ou seja, aquele vínculo é importante. Porque quando não é importante, a gente vira as costas e sai. Se alguém pisa no nosso pé dentro do ônibus, eu desço do ônibus e vou embora e pronto, né? A gente está falando de questões em que tem um vínculo importante, né? Saber que o outro foi para casa, pensou, falou, putz, eu não deveria ter. Não foi legal o que eu fiz. Ou seja, pensou, valorizou a nossa relação, entendeu que tem coisas muito importantes que precisam ser mantidas e se mobiliza para vir falar comigo e me apresentar toda essa linha de raciocínio, isso comunica. Esse nosso relacionamento é muito importante. Eu preciso que a gente encontre uma forma de reconectar esses laços, de fazer esse relacionamento voltar a ser baseado em vínculos éticos, de respeito mútuo, de justiça, de empatia. Doutora Adriana, a senhora falou do ônibus, né? Alguém pisa no seu pé no ônibus, você desce, vai embora e tá tudo certo. Você não vai ver mais aquela pessoa, aquele machucado ali que ela provocou, talvez dure uma semaninha. Mas é muito difícil para algumas pessoas perdoar aqueles que estão próximos, onde há um vínculo, um sentimento de amor ou um sentimento de amizade ali muito forte. Então essa traição, ela ganha outro peso. E ainda que você entenda que o outro errou porque ele é um ser humano, aquilo não foi tão grave, o sentimento continua. Ainda que a boca diga, tá tudo certo, eu te perdoei. O que a senhora diria para essas pessoas que carregam aquilo, mesmo sabendo que foi uma falha temporária, que o sentimento é maior, mas ela não quer dar o braço a torcer? E isso traz uma mágoa. Que vai ficar ali, volta e meia você vai ver aquela pessoa passando na rua, talvez Faz seja... parte do seu convívio, né, Johnny? talvez seja seu amigo de infância, talvez seja algum parente próximo, e você fala, ai, que saudade, mas você não dá o braço a torcer. E aí? Pois é, Johnny, tá vendo que tudo é a ação que a gente faz. Se esse relacionamento é importante para mim, eu tenho que ir lá e falar com a pessoa, entende? Olha só, aconteceu isso há 30 anos atrás, eu até hoje estou chateada com isso, preciso te dizer isso e preciso te pedir desculpa, porque eu estou carregando uma coisa que talvez você nem lembre, né? Então aí é a minha hora de pedir desculpa, né? E o outro virar e dar a resposta dele, né? Às vezes a gente não tem essa chance. Então, qual é o outro movimento voluntário que a gente pode fazer? É entender que esse sentimento não é bom para a gente, ele vai causar danos emocionais e físicos para a gente. Então, a gente não pune o outro fazendo mal para a gente mesmo. A ideia não é essa. É a pergunta do Gledson, inclusive, a senhora já está respondendo. Gostaria de colocar a doutora Adriana Miller numa situação difícil aí. Ô, Gledson, eu te adoro. Quais são as consequências mentais de eu não perdoar alguém? E aí você já está entrando nessa. É isso, a gente fica preso num filme, num filme muito ruim, porque a gente fica repassando aquilo. Não tem quando a gente é criança e assiste um filme de terror e não consegue dormir de noite? Ué, por que eu vou continuar assistindo esse filme de terror sempre? Então, se eu percebo que lembrar de uma determinada situação faz com que ative dentro de mim emoções e uma resposta física, né? Eu fico tensa, eu fico com dor de cabeça, eu fico me sentindo mal, me dá azia, me dá gastrite, né? Ué, se eu estou percebendo todos esses efeitos negativos, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar de assistir esse filme de terror. Então, eu vou pensar em aspectos bons. Primeiro, se eu estou presa nesse relacionamento até hoje, é porque esse relacionamento foi significativo para mim. Então, ele tem uma importância. Por que ele tem uma importância? Então, vamos olhar para as coisas boas.
né? O que teve de bom? O que teve de construtivo? O que teve de prazeroso, né? Esse relacionamento terminou, não existe mais. A outra pessoa saiu, foi embora, está feliz da vida. Ok, como é que está a minha vida hoje? Como é que eu posso fazer a minha vida ficar boa? Porque a outra pessoa seguiu a vida dela. Eu ficar me machucando agora só vai fazer mal para mim. A outra pessoa continua a vida. Então, é começar... Tem uma frase que eu acho muito bonita, que é a seguinte: se eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, eu tenho que começar agora a fazer um novo final. Eu acho que o perdão tem a ver com isso. É a gente olhar e falar, pronto, chega de sofrer por isso, né? Tem coisas muito bonitas nesse relacionamento. Eu prefiro valorizar essas coisas bonitas. Se esse relacionamento não existe mais, porque essas coisas muito bonitas são importantes para mim e se manifestam em outros tantos relacionamentos. Eu amo meu marido, eu amo meu pai, eu amo meus filhos, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos também, né? Eu adoro fazer tal programa com esse grupo de amigos e eles me magoaram, me excluíram do grupo. Ok, com quem mais eu posso fazer essas coisas? Porque eu gostar de fazer aquilo é meu, não é do outro. Então é assim, conectar com a gente, com a nossa dignidade e aprender a respeitar, a se respeitar. Parar de se machucar em função de algo, de um erro, que nem foi você que cometeu com você mesmo. É legal, doutora Adriana, esse papo tá rendendo, hein? Tá quase na hora do... ficaria aqui até 5 horas da tarde hoje. Tá quase na hora do Repórter CBN. Eu acho que dá tempo ainda de uma última perguntinha. Uma última, então. Fim Coisa de ano, rápida. Natal chegando. Tá na hora aí da gente promover uma espécie de induto de Natal e perdoar as pessoas. Ai, Vinícius, adorei a sua pergunta. Um induto. Olha só, não, eu não vou pressionar as pessoas a darem um passo maior do que o coração delas dá conta, né? Eu acho que, considerando que agora vai ter um monte de festa, confraternização e tudo, vale a pena a gente fazer essa reflexão, né? Olhar para si, ver se tem ainda alguma coisa a ser perdoado, algum sentimento ruim para ser liberado, né? Escreve isso num papel, bota para fora, né? Num papel, rasga, queima, joga na privada, dá descarga, porque é para onde essas coisas têm que ir mesmo, né? E respira, faz uma oração, canta uma música que você gosta, faz uma coisa, faz tipo um ritual que você entre 2026 sem esse peso na mochila, né? Para que você pelo menos comece, não estou falando de revinculado, conversando, tendo nada disso, é você com você mesmo, né? Faz isso, deixa, escreve a mágoa, desfaz dela, né? Não enterra, pelo amor de Deus. Rasga, joga no vaso, dá descarga e conecta com coisas que são importantes para você. Escreve uma carta para uma pessoa querida, ouve uma música, faz uma oração, se conecta com os teus valores. Vai ser muito bonito e libertador. Que comentário maravilhoso. Obrigado, tá, doutora Adriana Miller? Nossa, obrigada a vocês. É sempre tão bom esse compartilhamento de histórias com os nossos ouvintes. Eu amo. E 20 segundinhos para fechar aqui, doutora Adriana, que o tempo está correndo. Lusitana, eu perdoo, mas jamais sentará à minha mesa novamente. Acesso negado e limitado. Vai ter meu bom dia, mas jamais o meu dia. Lusitana maravilhosa. Muito bonito, e só poeta. Pra gente, pro Repórter CBN agora, Sara lá no nosso YouTube assistindo a doutora Adriana Miller dizendo que você tá maravilhosa aqui no estúdio. Ô, Sara, beijo grande pra você, carinho enorme. Um beijo, até semana que vem, doutora. Até.